Oi, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje desenhando um retângulo. Bom, a gente está programando, né? Então a gente vai fazer isso através da programação. E eu vou fazer assim, act, abre parênteses, act, abre parênteses, e eu vou escrever aqui 4 números separados por vírgula. Tadá! Que incrível, né? Surgiu um retângulo ali. Desenhei o retângulo com essa linha de programação. Pode parecer um pouco estranho. Na verdade é normal que pareça. Um monte de número ali. Então, o que isso tudo significa? Muito bem, gente. Eu vou começar do começo. Vou explicar isso bem devagarzinho para todo mundo entender. O que eu fiz foi chamar um comando. Ou uma função. Função. O computador tem uma série de funções que eu posso chamar. E a gente, quando chama uma função, a gente pode dizer que a gente está fazendo também um comando. Comando ou chamada de função, a gente conhece na nossa vida cotidiana. Não necessariamente no universo da computação, mas na nossa vida cotidiana, com certeza. Por exemplo, quem nunca teve uma mãe que falou assim: filho, vai lá, pega o lixo, põe na rua. Ou, menino, tira o dedo do nariz, menino. São comandos. O computador também funciona assim. A gente dá comandos para ele, porque ele tem uma série de funções prontas lá que ele sabe executar. No caso da computação gráfica, existem comandos para criar desenho. E todo comando tem essa estrutura aqui. O nome do comando, abre parênteses, fecha parênteses e ponto e vírgula. O ponto e vírgula, na verdade, é um ponto final e serve para instruções em geral numa linguagem de programação. O comando mesmo é definido por isso aqui. O nome, abre parênteses, fecha parênteses. O nome, act, abre parênteses, fecha parênteses. Só que nesse caso particular desse comando, a gente pode ver aqui na janela de resultado que esse comando não está funcionando. Por quê? Porque não basta para este comando específico isso. Está faltando alguma coisa. Alguns comandos funcionam assim, mas outros comandos precisam de alguma informação para executar. Eu vou dizer até para vocês que a maioria dos comandos precisa. Essas informações a gente coloca aqui entre os parênteses. São aqueles 4 números que eu falei para vocês mais cedo. Vou colocar os números aqui para vocês verem que o erro vai desaparecer. 120 e 150. Tá lá o retângulo. O que são esses 4 números? Eles são as informações que a gente passa por um comando. Por exemplo, o comando rect desenha um retângulo. Mas como o computador vai saber aonde vai desenhar esse retângulo? Ou qual é a largura, qual é a altura, como que é esse retângulo? Ele só pode saber se a gente passar essas informações. Essas informações a gente dá um nome para elas. A gente chama elas de parâmetros. E o que a gente faz quando a gente põe os números aqui entre os parênteses, é dar para o comando essas informações ou passar os parâmetros. É isso que nós estamos fazendo. Particularmente na informação de rect, a gente está passando 4 informações, 4 números separados por vírgula. A maior parte, grande parte, não vou dizer a maior, né? Grande parte das vezes os parâmetros são números mesmo. Eles podem ser outras coisas, mas aqui até a nossa quinta, sexta aula, a gente vai trabalhar com números principalmente, tá? Então não vamos nos preocupar com que tipo de informação pode ser passada aqui. Basicamente pode ser número. No caso particular da função rect, esses números têm um significado. Esse aqui corresponde à coordenada x, esse corresponde à coordenada y, esse corresponde à largura, esse corresponde à altura do retângulo. Para entender isso, eu preciso explicar como funciona o sistema de coordenadas. Então vamos lá. Vamos do começo. Sistema de coordenadas. Vou apagar o que está escrito aqui e começar a escrever um negócio novo.
Quando a gente foi na aula de matemática lá, há muito tempo atrás, a gente pode lembrar que a gente aprendeu um sistema de coordenadas que funciona mais ou menos assim. Desculpe minha reta torta aqui. Ó. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Esse aqui é o X, esse aqui é o Y. E este ponto aqui é o ponto de origem, que é o 0,0. Foi assim que a gente aprendeu na matemática, certo? O eixo X virando para cá, o eixo Y virando para cá. Mas quando a gente trabalha em computação, não funciona assim. A gente tem que começar tudo de novo. Em computação, a gente tem que o ponto de origem fica aqui em cima. Que diferente. O eixo X está aqui. E o eixo Y, vejam que interessante. Tá aqui. Ele se orienta para baixo. Vejam que o mundo virou de ponta cabeça. E a gente tem aqui uma outra coisa interessante saber, que o ponto mínimo da tela é o que a gente chama de pixel. É o ponto mais pequenininho que compõe os desenhos, que compõe qualquer imagem que a gente escreve na tela, desenha na tela, é o pixel. E a nossa telinha aqui tem 400 pixels de largura por 400 pixels de altura. Dessa forma, a gente tem que esse ponto aqui do canto corresponde a 400 por 400, 400,400. Esse ponto aqui do centro corresponde a 200,200. Bem, se a gente quiser um ponto qualquer, por exemplo, esse aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser definido pela posição 100 em relação ao eixo X e pela posição 200 em relação ao eixo Y. Esse ponto aqui corresponde a essas coordenadas aqui. 100 e 200. Tá. E o nosso retângulo aqui ele é definido também por uma largura, que no caso é 120 pixels, e uma altura, que no caso é 150 pixels. E a gente pode saber melhor o que cada parâmetro significa se a gente for alterando os números e vendo o que isso impacta no resultado, na apresentação ali da execução da programação. Veja aqui claramente estou mexendo no eixo X. Se eu mexer aqui, ó, claramente estou mexendo no eixo Y. Se eu mexer aqui, largura. E aqui altura. Rect é o primeiro comando que eu apresentei para vocês. A gente vai aprender outros comandos. Por exemplo, se eu quiser desenhar uma elipse, esse é o comando. Também recebe 4 parâmetros que correspondem a coordenada x, coordenada y, largura e altura. Largura e altura. Aqui a diferença é que a coordenada x e a coordenada y correspondem ao centro da minha elipse. Diferente do comando de desenhar um retângulo, que a coordenada x e a coordenada y corresponde ao canto superior esquerdo. Tem uma outra coisa muito interessante que aconteceu aqui. Quando eu comandei o desenho da elipse, a elipse ficou por cima do retângulo. E aqui a gente tem um conceito importante em programação para entender. A ordem dos comandos importa. Se a gente tivesse colocado aqui, vou fazer para mostrar para vocês, o comando elipse antes do retângulo, o retângulo teria sido desenhado depois, portanto, por cima da elipse. Assim, como eu tinha deixado a elipse depois do retângulo, a elipse foi desenhada por cima do retângulo. É assim mesmo que funciona, tá? A ordem dos comandos importa, guardem isso. Outros 3 comandos para vocês aprenderem. Line, que desenha uma linha baseada em 4 informações. Um ponto de partida e um ponto de chegada. 4 informações, 2 pares de coordenadas. Eu vou colocar esse ponto de chegada em outro lugar. Eu vou colocar aqui lá em cima.
E aí a gente tem que essas duas coordenadas correspondem a este ponto aqui. E essas outras duas coordenadas aqui correspondem a este ponto aqui. É assim que a gente constrói uma reta. Além do retângulo, da elipse, da linha, eu posso construir um triângulo que recebe 4 parâmetros a partir do canto 0, 0. 4 parâmetros, não, desculpa. 6 parâmetros que correspondem a 3 pontos. 0, 0 é o canto superior esquerdo. Vou usar o canto superior direito. 0, não, desculpa. 400,0. E por fim, vou usar um ponto lá no meio, por exemplo. 200,200. Tá, temos aí um triângulo. E para acabar os comandos, o último comando é o point. O point desenha o quê? Um ponto. Um ponto, para desenhar ele, eu preciso de duas informações. A coordenada x e a coordenada y. Ponto e vírgula para terminar. Tá. Esse ponto aqui está misturado com o reto. Eu vou colocar esse ponto mais ou menos no 380. Ele vai ficar lá no cantinho. Tá. Aqui, ó. Vou pôr 380, 380, a gente saber que ele é exatamente aqui, ó. Mudei, tá aqui o pontinho. A gente pode brincar aqui com a ferramenta e ver, ó, como o ponto anda. Estou mexendo na coordenada y. Muito bem. Esses são os comandos para desenhar. Para terminar a aula, eu vou comentar duas coisas. Primeiro, vocês podem ter visto que aqui, entre cada comando, tem uma linha em branco. Isso importa, não importa, tem efeito, não tem efeito. Vou explicar para vocês. É o seguinte, não tem efeito nenhum no resultado da programação. Serve para a gente organizar o código. Por exemplo, se eu quiser tirar completamente essas linhas aqui, em branco, o programa continua funcionando, não tem efeito nenhum. E se eu quiser colocar um monte de linhas em branco, também não tem efeito nenhum. Tá? Serve simplesmente para a gente organizar o código. E para a organização de código, a gente tem uma outra ferramenta, um outro recurso, que são os comentários. Um comentário começa com barra, barra, e depois eu posso escrever o que eu quiser. Por exemplo, desenho de um retângulo. O comentário também não tem efeito nenhum na programação. Ele serve simplesmente para quê? Para que quando a gente ler a programação, às vezes é um código muito complicado e tal, a gente tem lá uma série de informações que ajuda a gente a entender o que o código faz. Bom, minha gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.